Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje, a exemplo do que aconteceu na semana passada, você acompanha a segunda parte, a parte final, do seminário recentemente realizado em São Paulo, no último dia 1º de junho, pela Frente São Paulo em defesa da aprovação da PEC 555, proposta de emenda constitucional que, se aprovada, vai extinguir a contribuição compulsória de servidores aposentados que já contribuíram e agora pagam por uma nova contribuição para uma segunda aposentadoria? Certamente não é. Essas e outras discussões você confere após o nosso intervalo. Pedindo aquilo que nos é de direito. O Eduardo Cunha, eu tenho essas informações pelos deputados mais chegados a ele. Se ele assinar um documento, está assinado e ele enfrenta. Se ele não assinar, nós outros temos que encontrar os caminhos para que isso aconteça. Eu tenho a fundada esperança de que, não nesse primeiro semestre, e talvez nem no segundo semestre, o presidente Eduardo Cunha coloque isso em votação. E aí eu vou dizer para você, nós estamos, dá a impressão que nós não estamos trabalhando, não estamos assim, nos expondo lá no Congresso Nacional. E já foi dito aqui que não adianta mais nós nos reunirmos lá no Nereu Ramos, já ouvi isso bastante, de dirigentes e também de outras pessoas, mas também já ouvi de muitas outras que por que nós não estamos fazendo esses movimentos, por razões outras, que por enquanto não estamos fazendo. Mas nós estamos trabalhando exatamente para construirmos uma agenda com o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso é fundamental. E, para isso, nós temos que estar agarrados a parlamentares que sejam muito ligados a ele. O que nós precisamos é a unidade, é avançar na unidade, e o Edson deu um tom para nós de como que as coisas andam. E a palestra que vai apresentar para nós aqui, ou seja, a fala do deputado Arnaldo Faria de Sá, em mostrar para nós também, ampliar até um pouco mais, porque o Edson já fez, o termômetro que está o Congresso Nacional. Nós temos hoje um Congresso totalmente diferente, que a cada semana é uma coisa nova, que está acontecendo. Se nós temos o governo que, desde então, nos traiu nessa condição diretamente, de mandar uma reforma, que o governo que vem em 2003 é o mesmo que está aí. Hoje até numa situação muito pior, mas nos traiu, no caso dos servidores públicos, encaminhando uma reforma que colocou os aposentados do serviço público nessa condição, e a partir daí tendo já domínio no Supremo Tribunal Federal, que é uma análise que a gente tem que fazer, e agora muito mais a força política, que infelizmente o governo tem no Supremo Tribunal Federal, que é um órgão que deixou de ser Supremo da Justiça e é mediado e comandado pelas forças políticas. Então, a nossa ação é a ação nossa, que depende de ser muito bem planejada para que a gente possa ter força e fazer esse enfrentamento. Mas o assunto nosso é da PEC 555. É uma PEC que comete uma injustiça muito grande, mas nós estamos errando na nossa tática. Nós estamos errando nossa tática. Eu tenho conversado muito com o Edson lá em Brasília, do Mozap. Nós temos, inclusive, uma conversa a semana que vem com o pessoal do Eduardo Cunha, porque nós temos quase que todas as assinaturas de líderes pedindo para colocar na pauta 555. Falta só a assinatura do líder do PT, que é o Cibá Machado.
Então que a gente tem que fazer uma articulação. Qual é a articulação que eu queria que a gente pudesse fazer, Edson? A gente pediu para as entidades e servidores do Acre pressionarem o Cibá Machado e também os do Ceará para pressionar o Zé Guimarães. São os dois que estão atrapalhando a gente. Cibá Machado é o líder do PT, ele é do Acre, e o Zé Guimarães é o líder do governo e é do PT do Ceará. São os dois que estão atrapalhando, são as únicas assinaturas que faltam para a gente poder colocar em votação a PEC 555. Taticamente, vocês me conhecem, eu acho que a gente tem que apenas aguardar 2 semanas. Por que aguardar 2 semanas? Porque vocês sabem que a semana passada foi aprovado no Senado uma emenda minha que flexibiliza o fator previdenciário. O Edson tem lá acompanhado essa luta toda. Foi uma pressão inimaginável para que essa emenda não fosse aprovada na Câmara. Tentaram utilizar de artifícios regimentais, dizendo que a emenda era inadmitida, e eu pressionei o Eduardo Cunha, o Edson sabe disso, expondo ele que eu iria levar o recurso a plenário, iria criar algum problema para ele, e ele não queria esse problema, e sabia quem era o autor da pressão. Eu tenho essa facilidade de dar nome aos bois, porque eu não devo nada para essa boiada. Então, o boi maior aí era o Michel Temer, trabalhando para que a emenda fosse não admitida. E tentou, inclusive, no dia da votação, falar comigo várias vezes, eu não o atendi, logicamente não atendi, porque eu sabia o que ele queria fazer comigo. E eu sou resiliente, eu não cedo. Então, só no dia seguinte eu retorno a ligação dele, e ele, eu tentei falar o dia inteiro, Michel, eu sei que você tentou falar comigo o dia inteiro, eu não lhe atendi porque eu sou invendável. Então foi a resposta que eu dei para ele. E aí nós aprovamos na Câmara, não com o número que eu queria que fosse aprovado, porque eles conseguiram roubar alguns votos da gente pela pressão de cargos e emendas, outras coisas todas, entendeu? Mas assim nós aprovamos. E no Senado, a vitória foi acachapante, nós ganhamos de 50-18. Então foi uma maioria avassaladora, e aí, inclusive, o próprio Renan, na hora de encerrar a votação, disse que se ela vetasse essa proposta, ela estaria dando uma pedalada nos aposentados. E a gente está usando muito essa expressão. Aliás, eu fiz um vídeo que eu resgatei da campanha política, em que a Dilma dizia no debate de segundo turno que ela era a favor do 85-95. Ora, se ela era a favor do 85-95, eu coloquei isso no vídeo, e agora a situação dela ficou complicada. Em outro vídeo também eu disse que ela, na campanha, disse que não mexeria no direito dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E o pior é que a vaca tossiu. Então, e a gente tem agora que tomar cuidado com a vaca, com o boi, com toda essa boiada aí, que quer nos atrapalhar, mas eu acho que é o grande momento da gente retomar a luta pela 555. Não adianta a luta ser lá no Congresso apenas. A luta tem que ser da sociedade como um todo. Isso que está acontecendo aqui em São Paulo, Edson, nós temos que fazer em todos os estados. A partir dessa grande movimentação, a gente vai ter condição de pressionar a votação da 555. Por que é importante votar 555? Porque nós estamos num momento positivo. Qual é o momento positivo? Terminada a votação da flexibilização do 85-95, que é um confronto que a gente conseguiu vencer contra o governo. Ela pode até vetar, mas se ela vetar, ela já tem uma grande articulação para tentar derrubar esse veto dela. E ele, na sequência, logo colando com isso, nós temos que retomar nossa luta de 555. Mas não adianta essa luta ser apenas de um grupo. Tem que ser, a massa toda tem que se mexer. Tem que se mexer, e o momento é oportuno. Por que ele é oportuno? O que criou essa cobrança do 555? A primeira providência do governo Lula, em 2003, que foi a reforma da Previdência. Todo mundo lembra dessa história. Ali, nessa PEC, começou o nosso sacrilégio, a nossa tortura. E essa movimentação é o início do mensalão. Lembra disso? O mensalão começa com a reforma da Previdência de 2003 do governo Lula. E nós estamos agora recrudescendo essa luta toda, porque está aí o petrolão agora. Então, juntar mensalão, petrolão e futebolão, é hora da gente pegar, juntar todo mundo e fazer essa grande articulação. Eu acho que é preciso fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, mas não adianta só São Paulo. Tem que multiplicar os estados. Todos os estados fazem a mesma coisa. Nós temos que nos cotizar e publicar esses dados a nível nacional. Não adianta a gente ficar para nós falando isso. Nós já sabemos disso. Sabemos, o Vanderlei sabe que 2013 foi superavitária, 2012 foi, 2011 foi, 2010 foi, e daí para trás. Mas a gente não está amplificando isso. Nós precisamos pôr isso para a rua. E de que volta pôr isso para a rua? Temos que coçar isso aí num jornal,
talvez o Correio Brasiliense, que é menos caro do que Folha, Estado e Globo, entendeu? E publicar os dados só 2014, não aqueles comparativos. Para só 2014 publicar, para a gente desmentir essas pessoas todas que vivem dizendo... Vocês viram a manchete da Folha de São Paulo domingo passado, dizendo que a Previdência vai ter um déficit não sei quanto. É tudo mentira. Porque, na verdade, quando eles dizem que a Previdência está quebrada, eles querem impedir que a gente continue na luta da PEC 555. Então nós temos que rebater tudo isso. Apesar de que PEC 555 não tem nada a ver com Seguridade Social. Mas eles misturam tudo. Misturam para não se enrolar, para não se enganar. E eles têm uma jogada, eles têm a mídia a favor deles. Eu me lembro que quando eu aprovei na Câmara essa matéria da flexibilização do fator, a Globo News pediu para fazer uma entrevista comigo, que eles iam utilizar num programa de uma sexta-feira à tarde, da Leilane Nelbar. Eu falei, eu não gravo com vocês, que eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão distorcer, mas nós precisamos fazer. Então, o que precisa fazer? Faz ao vivo comigo que eu faço. Gravar eu não gravo. E foi gravado aqui em São Paulo, foi ao vivo aqui em São Paulo, foi na sexta-feira retrasada, quem quiser pode acessar o site, tem integralidade. Tinha um professor do Rio de Janeiro, professor da UERJ do Rio de Janeiro, professor Fábio Zebit, negócio. Zambit, esse cara aí. Que eles colocaram o Fábio para desmontar. No final do programa ele falou, o deputado tem razão, não existe esse déficit. O cara que veio para me derrubar, eu derrubei o cara. Então, na verdade, porque eu tinha esses dados do Vanderlei que matei os caras. E aí, mas não adianta a gente matar os caras entre nós. Nós vamos matar os caras de forma exposta, para todo mundo ver, com fratura exposta, qual é a mentira deles. Nós já sabemos de todo o jogo. Qual é o jogo? É inviabilizar a Previdência Pública para fazer o jogo da Previdência Privada. Nós já temos exemplo aí, a saúde pública acabou por causa do plano de saúde privado. E hoje nós não temos saúde nem na pública e nem na privada. Então, eles querem fazer a mesma coisa com a Previdência. E nós temos muito exemplo, nós só não estamos sabendo amplificar nossos exemplos. Aqui no Brasil, na época da Revolução, vocês lembram? Nós tínhamos GBOX, KPM, Montepio da Família Militar, Montepio disso. Eu não conheço ninguém apresentando essas porcarias aí. Não tem ninguém. E quando foi na reforma de FHC, um pouco antes da reforma de Lula, as maiores seguradoras de previdência privada internacionais vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil por quê? Porque estavam de olho na previdência privada. Como nós derrubamos aquela reforma de FHC, aí nós pensamos que estamos folgados aí, demos uma bobeada, veio Lula, Partido dos Trabalhadores, foi coisa pior do que a FHC. E aí a gente viu, em 2008, na crise mundial, que a maior previdência privada americana quebrou, a Washington Mutual. Mas nós não sabemos divulgar isso aí. E a outra grande seguradora privada americana, que é a IG, American International Group, só não quebrou porque o governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo perdido na IG, e a SEC de lá, que é a nossa CVM, disse que a IG era grande demais para quebrar. E aqui no Brasil, as previdências complementares, nós sabemos as coisas que são absurdas. Todo mundo joga. E sempre tem alguém do partido dentro de uma previdência complementar dessa para meter a mão. E aí vem querer jogar a culpa no servidor público. O servidor público é culpado de tudo. O servidor público é o responsável por tudo. O servidor público é que tem que responder, não pode responder. Na minha apresentação, não vou trazer somente os números frios, né? Porque os números frios, eles mentem tanto quanto as pessoas e tanto quanto os governos. Aquela história que conta números no argumento, eu não acho muito verdadeira, não, porque os números mentem sim, né? Obviamente de acordo com a conveniência de quem os apresenta. Os números que eu vou apresentar, eles são todos captados em fontes oficiais. É o orçamento público, é o fluxo de caixa do INSS e assim por diante. Mas eu vou trazer para vocês também um pequeno olhar sobre o orçamento da União e tentar demonstrar que o orçamento da União, ele está, como se diria em auditoria, ele não está em conformidade com o que preceitua a nossa Constituição, lá no artigo 3º, quando fala dos objetivos. Depois vamos dar um passo por um mundo um pouco menor, que é somente a arrecadação federal, e olhar que na arrecadação federal há uma certa conformidade da nossa Constituição e com a nossa arrecadação. E um pouco mais adiante, vamos verificar que, apesar dessa conformidade na hora de cobrar, ela se transforma em uma desconformidade, se é que existe essa palavra, na hora da aplicação dos recursos.
Então, o objetivo é trazer algumas informações, algum embasamento, uma vinculação com a nossa Constituição, para colaborar e para poder sempre, né, no intuito da Anfip, né, ajudar na defesa da previdência social justa e pública. A partir do momento que a pessoa entende do assunto, obviamente fica mais fácil convencê-la e é mais um aliado na defesa das nossas causas. Mas o que impera mesmo é a ignorância, porque a previdência social, apesar de tão presente na vida das pessoas, ela, lá nos seus bastidores, lá nos seus fundamentos, lá no seu financiamento, ela é bastante complicada, ela é complexa. Eu sou auditor da Receita hoje, mas era auditor da Previdência, eu assumi em 87, sempre fui instrutor, trabalhei com treinamento, e sou sincero em falar aos senhores, eu toda hora estou levando susto. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente também já passou do meio século, a memória também já não é mais a mesma, mas eu levo susto. Mas o que mais me assusta é pessoas que não conhecem nada, ou absolutamente nada, irem falar sobre isso. Então a gente já vai assim meio nervoso, ou eu venho aqui, só dá aquele calorzinho, e a gente acompanha, estuda isso a fundo. As pessoas vão lá e falam cada besteira que dá dó. Recentemente participei na Câmara de um debate, o primeiro palestrante chegou, olha, que em 2053 a Previdência vai estar consumindo 14% do PIB. Hoje ela consome arredondadamente 7%. E falou. Aí, quando veio para a minha fala, eu falei, olha, vocês sabem qual era... Isso foi ano passado, 2014. Falei, vocês sabem qual era o PIB projetado pelo Ministério do Planejamento na lei orgânica do orçamento para 2014? Era 4,5% de crescimento. Há 6 meses, aquele boletim Fox, lá que é formador de opinião para quem interessa realmente sangrar o povo brasileiro com juros cada vez maiores, a previsão era 1,5%. Há 3 semanas era 0,72%. Ontem era 0,38%. Agora, você quer fazer uma projeção em relação ao PIB para 2050? Não dá, gente, sabe? Eles pensam que nós somos completos ignorantes. Se você pegar em 93, naquela primeira tentativa de reforma, dá para recuperar aí, historicamente, capa de jornais, a Previdência está quebrada. E realmente, se continuasse aquela forma de crescimento do PIB, que era realmente muito pequena, ela estaria quebrada mesmo, apesar de todas as fontes. Mas só foi dar um certo soluço de crescimento do PIB, as contas se ajeitaram. Esse aqui é o quadro apresentado pelo Ministério da Previdência Social, sobre o qual todos os jornalistas fazem a propagação. Então, eles pegam somente lá a receita, a arrecadação previdenciária, pegam todos os benefícios previdenciários e apresentam aquele déficit de 56 bilhões de reais. Eles nem sequer dão ao trabalho de excluir as renúncias. Porque nós temos uma prática que vem de muitos anos e que se acelerou muito nos últimos, em utilizar recursos da Seguridade Social para promover política tributária, que é muito pouco, até política industrial, que é o caso da desoneração da folha de pagamento, e obviamente que a Seguridade Social não foi feita para isso. Ela teria que ser compensada por toda e qualquer renúncia. Se o Estado quer usar a contribuição social para desenvolver um segmento, coisa assim, ele tem autorização para isso, mas também tem obrigação de fazer a compensação. E isso não está acontecendo. Mas mesmo assim, nessa renúncia, que é aí exclusiva da Seguridade, da Previdência Social, que ela devia ser excluída, então não seriam 56 bilhões, seriam menos de 20 bilhões. O que isso quer dizer, gente? Que se o número é mentiroso e é ruim, mas ainda não é ruim bastante. Então, esse é o quadro que eles apresentam para dizer que tem déficit, quando, na verdade, nós tivemos, em 2014, um superávit de 54 bilhões, em 2013, 76, em 2012, 82 bilhões, e assim por diante. Nessa ótica aqui de olhar a Constituição, e não sob essa ótica obscura
e que interessa somente a alguns bancos, a algumas previdências complementares aí, que nós não temos nada contra a previdência complementar, gente. A previdência complementar, desde que bem gerida, ela é um fomentador da economia. Mas não é o que a gente tem visto esse Brasil Prev, Itaú Prev, assim por diante, onde você aplica 100, vai para a tua conta 85, então normalmente uma operação forçada, te dou o financiamento, mas você é obrigado a comprar um plano de previdência. Meu amigo, a previdência complementar, ela é facultativa, assim deve ser, você deve procurar realmente uma entidade, e temos entidades sérias, não dos bancos. Ok? Então, esse é o verdadeiro retrato da Seguridade Social. Ela olhada de uma forma conjunta, como diz o artigo 194 da Constituição, um conjunto de ações integradas nas áreas da saúde, da previdência e da assistência social, com um elenco de fontes de financiamento e com um elenco de ações e programas para aplicar esse valor. E ela é, com certeza, superavitária e, com certeza, um grande bem que a nossa nação conquistou, a duras penas. Vamos mantê-las. Muito obrigado. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Acontece nesta segunda-feira, dia 15 de junho, a partir das 10 horas da manhã, mais uma reunião da Comissão de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O encontro será na Assembleia Legislativa Paulista. Trata-se de uma iniciativa da FESPESP, que busca, pelo conjunto de entidades do funcionalismo, unir as diversas categorias para fortalecer a luta em defesa de todo servidor público do Estado de São Paulo em questões como database, IANSP, SPPrev, PEC 555 e outras demandas comuns aos servidores de São Paulo. Na sua última reunião, ocorrida no mês passado, houve a presença de Latif Abrão Júnior, superintendente do IANSP. Durante cerca de 1h30, em reunião de entidades, o superintendente do IANSP, atendendo a um pedido da Comissão Consultiva Mista, prestou esclarecimento sobre o atendimento do IANSP, reforma do Hospital do Servidor Público Estadual e Hospital Amigo do Idoso. Segundo Abraão, a contenção de despesas pelo Decreto 61132 do Governo Estadual pouco interfere no Instituto, haja vista que 82% da verba do IANSP vem da contribuição dos servidores públicos. Ele também falou sobre autarquia especial, conselho de administração e descentralização de atendimento. E na mesma semana, no dia 22, a Comissão de Entidades foi recebida pelo diretor-presidente da São Paulo Previdência, Dr. José Roberto de Moraes, que também prestou esclarecimentos sobre os problemas de atendimento na autarquia. Com o intuito de compartilhar suas experiências de trabalho já consolidadas, como práticas efetivas e de qualidade, a Escola Santi realiza mais uma edição do programa Santi para Todos, voltada a professores e coordenadores pedagógicos de escolas públicas de São Paulo. A ação conta com uma série de cursos e palestras sobre temas como arte e sistema de escrita. Os cursos são gratuitos e ocorrem em junho e setembro na própria Escola Santi, localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas no site e acontecem até 10 dias antes da data de início do curso escolhido. O próximo curso a ser ministrado é Produção Textual, Planejar para Produzir, com palestras de Marta Durante e Elaine Ruiz, ambas pedagogas especializadas, respectivamente, em alfabetização, mestre em educação e formação de professores. As aulas acontecem nos dias 24 e 25 de junho, das 18h30 às 21h30, e são indicadas aos professores e coordenadores do ensino público fundamental nível 1. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone que vai aparecer aí na tela, 11 3882 6600, ou no site da escola no www.escolasanti.com.br. E nesta época do ano, que costuma esfriar, infelizmente caem os estoques de sangue dos nossos hospitais.
A Fundação ProSangue necessita sempre de doação, pois mais de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo dependem da Fundação. Para fazer sua doação de sangue, você pode comparecer a qualquer um dos postos ou agendar a coleta por telefone no 0800 55 0300. O principal posto captador de sangue em São Paulo é o do Hospital das Clínicas, na Avenida Dr. Enéas Carvalho Aguiar, 155, primeiro andar. Vamos todos colaborar. Cidadania e serviço público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que acontece com você, cidadão, de tudo aquilo que acontece com você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso e-mail, fespesp@fespesp.org, visita o nosso site, o www.fespesp.org, e eu já convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Twitter, sempre procurando por federação.fespesp. E você já sabe, o programa Cidadania e Serviço Público pode ser todo domingo às 9 da noite acompanhado online no site da TV Aberta, ou então depois do nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E aí todos os programas vão estar lá à sua disposição, e aí você pode assistir quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje você pôde acompanhar o segundo programa e o último programa do recente seminário feito pela Frente em Defesa da Aprovação da PEC 555, a Frente São Paulo, que reúne entidades federais, estaduais e municipais, associativas, sindicais, federativas e confederativas, todos na luta pela aprovação da emenda constitucional que, se aprovada, vai acabar com a contribuição previdenciária dos servidores aposentados. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.